Queridos, eu quero convidar a todos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 19. Diz assim a palavra do Senhor: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Amém? Queridos, a mensagem de hoje é uma mensagem de despertamento, né? É uma mensagem de confronto aos nossos corações, porque o texto que nós lemos, ele nos leva a entender que Deus, ele quer que nós priorizemos algumas coisas, que haja prioridade na nossa vida, né? E eu queria levar você lá no livro de Êxodo, lá no Antigo Testamento, no capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 5, onde diz assim: Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, e nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, e nem embaixo na terra, e nem as águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, e nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então nós vemos lá no Antigo Testamento a orientação de Deus em relação a deuses, a imagem de esculturas, né, a elementos de idolatria, vamos dizer assim, mas não para por ali. Quando a gente olha lá para o Novo Testamento, nós vamos ver o apóstolo Paulo, por exemplo, abordando muito dessa questão. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, por exemplo, ele é enfático quando ele diz assim: Portanto, amados, fugi da idolatria. Ponto. Simplesmente isso. Quando olhamos ele escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19, ele diz: Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria. E aí ele continua: feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, de antemão, ele está dizendo: olha, se você anda nessa prática, esquece o céu, esquece o reino. Quando ele escreve aos Colossenses, ele diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: fornicação, impureza, afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria. Quando nós olhamos de novo lá para 1 Coríntios, agora no capítulo 6, versículo 9, Paulo diz assim: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores herdarão o reino de Deus. Quando a gente vai olhar agora para o Evangelho de Mateus, Mateus também vai abordar esse assunto. Ele diz, no capítulo 6, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon, né? Não podereis servir a Deus e ao dinheiro, não podereis servir a Deus e a um outro ídolo qualquer. A gente pode conjecturar dessa forma.
João também escreve. 1 João, no capítulo 5, versículo 21, ele diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. E quando a gente volta em 1 Coríntios capítulo 10, 20 e 21, Paulo diz: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, você não pode se assentar na mesa do Senhor e depois se assentar na mesa dos demônios. Nós precisamos escolher em qual mesa nós queremos sentar. E agora eu quero levar você, juntamente comigo, lá para o tempo dos juízes. Eu chamo a tua atenção, queridos, para o modus operandi do povo de Israel, lá no tempo dos juízes, logo após a morte de Josué. O livro de Juízes ele vai retratar Israel sofrendo invasões, escravidão, pobreza, uma guerra civil terrível, uma rápida degradação depois que uma nova geração se levantou. Uma geração que não conhecia Josué, uma geração que não conhecia o Deus de Josué, uma geração que não entendia nada dos feitos de Deus. E quando a gente olha no capítulo 2 de Juízes, lá no versículo 7, o texto diz: serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda a grande obra do Senhor que fizera Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram no termo da sua herança, em Tinate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás, e foi também congregada toda aquela geração aos seus pais. A outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, e nem tampouco a obra que ele fizera em Israel. Então perceba que, em vez de crescer espiritualmente, Israel ele declinou e mostrou frieza, mostrou insensibilidade às leis do Deus que tinha tirado o povo da servidão do Egito. Ao invés deles obedecerem ao Senhor, o povo ele se apostata da fé e a terra acaba se enchendo de desmoralização. Israel, sem dúvida, havia aqui chegado ao fundo do poço nesse momento. Então, queridos, depois das conquistas de Jericó e de Ai, por exemplo, Josué lhe declarou a Israel as responsabilidades deles como reino. Isso está lá em Josué capítulo 8, versículo 30 a 35. E pouco antes de Josué falecer, ele volta a lembrar o povo dessas responsabilidades, né? E perceba que a frase: e os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Se você ainda não leu o livro de Juízes, leia, e você vai ver que ao longo do livro de Juízes, essa frase ela aparece com muita frequência. Então é possível nós observarmos que num espaço de mais ou menos uns 450 anos, o povo de Deus, ele oscilava na sua espiritualidade, ele oscilava na sua comunhão com Deus. E isso lá atrás, né? Então a pergunta é: esse povo fez por repetidas vezes o que a Bíblia afirma ter sido mal aos olhos do Senhor. E para nós entendermos, irmãos, é necessário nós voltarmos aos capítulos 24 de Juízes, no capítulo 2. Eu não vou entrar, mas depois você dá uma meditada lá. No livro de Josué, por exemplo, nós vemos que ele faz um novo concerto com o povo, orientando a não servir a outros deuses, e esse povo, ele se comprometeu a adorar, ele se comprometeu a servir o Deus de Israel. E quando levanta outra geração, a Bíblia vai dizer que esse povo vai desprezar o Deus de Israel. E a orientação de Deus era para que Israel, ao possuir a terra prometida, expulsasse os povos que ali habitavam. Por quê? Porque eles adoravam outros deuses.
porque eles viviam numa prática de vida que contradizia as leis do Senhor. Então o objetivo de Deus era preservar o seu povo para que esse não fosse influenciado, para que esse não fosse contaminado com as práticas ritualísticas, morais e idólatras daquele povo que vivia naquela região. Então Israel ele vai desobedecer às ordens de Deus. Ele não expulsa os povos pagãos que ali viviam. E o pior acaba acontecendo: os filhos de Israel sofrem essas influências desses povos, deixam o Senhor e começam a caminhar indo após outros deuses. Queridos, tudo estava indo perfeitamente bem. Tudo estava indo perfeitamente bem, até que Deus permite um desses povos se levantar com um forte exército e invadisse a terra de Israel, saqueando as suas plantações, rebanhos, matando pessoas durante anos, e todas as vezes que acontecia tal coisa, eles guardavam as imagens dos deuses pagãos e levantavam os altares ao Senhor, ao Deus verdadeiro, conforme Josué havia ordenado. Então clamavam por misericórdia, pediam para que Deus livrasse daquele mal, e Deus, que é misericordioso, as suas misericórdias renovam a cada manhã. Amém. Levantava um juiz, dava força para ele, poder, sabedoria, colocava estratégias no coração daquele homem, dava orientação para que se levantasse um forte exército e libertasse a nação da opressão dos inimigos. E assim foi. Agora veja que interessante: todas as vezes que o povo voltava para Deus e restaurava o culto ao Senhor, Deus atendia, paz, prosperidade eram novamente estabelecidos, até que aquele juiz viesse a falecer. Então eles se esqueciam do altar que levantavam a Deus, pegavam os seus deuses pagãos novamente e voltavam a cultuá-los dia após dia. E o ciclo se repetia, porque Deus levantava outra nação, a nação ia contra o povo de Israel, saqueava, falência, rebanhos, colheita, né? E por isso é que as escrituras vão relatar a expressão: por tantas vezes que os filhos de Israel fizeram que era mal. Agora veja, irmãos, o período do livro de Juízes na Bíblia, ela abrange os acontecimentos entre a chegada de Israel em Canaã e o início da monarquia, né, do primeiro rei, e é estimado entre 1400 a 1000 anos antes de Cristo, o que significa que desde o fim desse período até os nossos dias já se passaram pelo menos 3025 anos. E quando nós comparamos os nossos dias com o tempo dos juízes, é possível observar que a maioria dos homens da nossa geração está se relacionando com Deus da mesma forma que o povo de Israel estava se relacionando no tempo dos juízes. Muitos enxergam em Deus apenas um Deus, alguém que pode resolver os seus problemas pessoais, apenas isso. E quando a situação não está favorável, quando se encontra em um beco sem saída, quando não há mais o que fazer, aí levanta altares ao Senhor, vamos adorar o Senhor, vamos jejuar, vamos para a igreja, vamos buscar o Senhor. Mas quando tudo fica bem, que Deus usa com misericórdia, volta-se os ídolos e volta-se os deuses pagãos. Queridos, talvez você esteja se perguntando assim: peraí, pastor, eu não tenho nenhum desse Deus em casa. Ou você esteja afirmando no seu interior: eu não adoro a Baal, não adoro Astarote, não é isso? Não adoro a Moloque, não adoro a Zerá, Dagon também não. Queridos, os deuses da nossa geração não são esses. A idolatria não é apenas uma imagem, uma escultura feita por mãos de homens, não. É muito mais, é um sentimento que, quando empregado em demasia e de forma exacerbada, toma o lugar de Deus no nosso coração. Tudo o que ocupa esse primeiro lugar na nossa vida vai se tornar um ídolo na sua vida. E aí eu convido a você a fazer hoje uma autoanálise alicerçada nos exemplos que nós vamos dar aqui nesta mensagem, né? Vamos falar de alguns deuses dos nossos dias, de alguns ídolos que são adorados pelo estilo de vida do homem pós-moderno.
E o primeiro deles eu posso falar sem sombra de dúvida que são as redes sociais. Estamos vivendo agora um tempo de censura às redes. Não é nada disso que eu estou falando, irmãos. Não é de política que eu estou falando. Mas as redes sociais, elas têm se tornado um ídolo na vida de muita gente, né? Começo com esse porque talvez seja o mais adorado ultimamente, né? O mais adorado. Então a maioria das pessoas passam mais tempo em suas redes sociais, falando com amigos, fechando negócios, declarando amor nem sempre verdadeiro àqueles que amam ou supostamente amam, postando fotos, curtindo fotos, falando da vida alheia, assistindo memes ou criando memes, postando vídeos, expondo a vida na rede social, né? E aí você pergunta: pastor, mas aonde começa esse problema? Começa quando se trata de ler a Bíblia Sagrada. Ela não tem a mesma disposição, a pessoa não tem a mesma disposição. Sem intenção, ela vai afirmar que não tem tempo. Ela vai dizer que a Bíblia é muito difícil para ser entendida. Ela vai dizer que quando começa a ler a palavra, dói a cabeça. Os meus olhos não me permitem, né? Então, irmãos, na maioria das vezes usam como amuleto, deixando lá aberta, na estante, pegando poeira, porque é conveniente com o momento que estão vivendo. Uns deixam no Salmo 91, outros vão abrir lá no Salmo 23, Isaías 41, ou então vão deixar aberta lá na oração do Pai Nosso, como se isso fosse resolver alguma coisa. E no entanto o texto bíblico ele só faz diferença quando ele salta daqui para dentro do teu coração. Amém. É onde ele vai fazer diferença. Então, muitos acreditam que isso é o suficiente e acabam limitando o relacionamento com as Escrituras Sagradas, quando na verdade a orientação da palavra de Deus está lá em João, no capítulo 5, versículo 39, que diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Esta é a orientação bíblica. Então, para nós meditarmos e examinarmos esses textos bíblicos, nós precisamos ir a fundo. Vamos entender uma coisa: quando, por exemplo, você vai a um médico relatando algum problema, uma dor, né, uma náusea, uma mancha na pele, uma febre, ou seja lá o que for, geralmente o que o médico faz? Ele vai pedir exames. Sabe qual é o significado da palavra exame? Análise, estudo, investigação, observação minuciosa. Seria impossível, irmãos, fazermos o exame das Escrituras com apenas ela aberta na estante ou na cabeceira da sua cama. É impossível você avaliar apenas com a meditação diária, sem que você faça uma pesquisa, sem que você se aprofunde nela. E a orientação do salmista lá no Salmo 119, versículo 11, é para que ela seja guardada no teu coração. Isto é o significado de examinar as Escrituras, é buscar a fundo. Agora vamos para outro exemplo. Quando decidimos assistir um seriado, nós ficamos horas diante da TV, computador, vendo, acompanhando cada episódio. Queremos sempre saber o que vai acontecer no capítulo seguinte, presos a cada cena. Cada episódio dura aproximadamente aí 45 a 60 minutos. E às vezes a gente assiste 1, 2, 3, não sai da frente da tela. Alguns chegam a passar noites assistindo, trocam noite pelo dia. Por outro lado, quando nós estamos num culto com adoração de 1h30, 2 horas no máximo, ficamos inquietos. Queremos ir embora, queremos que acabe na hora certinha. Esse pastor não respeita o horário. Não é assim que funciona? Agora, quando nós estamos na frente da TV, irmãos, ninguém pode falar. Todo mundo tem que ficar quieto. Fica quieto, menino, você está me atrapalhando. Eu não estou conseguindo assistir. Não é isso? Não pode fazer barulho. Agora, no momento do culto, nós podemos sair diversas vezes para ir no banheiro e beber água, irmãos. Qual é a nossa prioridade? Não é isso? Atender celular, enviar mensagem. Tem cristão que está no WhatsApp na hora da mensagem, conversa com o irmão do lado, o irmão querendo ouvir a mensagem,
e o outro está falando no ouvido dele. Amados, nós não demonstramos a mesma sensibilidade a ponto de chorar na presença de Deus, da mesma forma que a gente faz quando nós estamos vendo, por exemplo, um filme de romance, né? E aí cabe aqui uma pergunta: aonde está a tua prioridade? Aonde está o seu tesouro? Pensa num relacionamento amoroso, né? Quando você estava cortejando a moça, era o melhor presente, era a melhor roupa, era o melhor tempo, queria estar sempre junto, qualquer momento que tinha, queria estar junto, não é isso, irmãos? Não é isso? Não é assim que funciona? Então, temos disposição para tudo, disposição para viagens, queremos que todo mundo conheça o nosso amor. Mas será que nós temos a mesma disposição quando falamos de Cristo? Quando a gente olha agora para o outro lado, quando se trata da pessoa de Cristo, é uma vez por semana, e isso nos parece suficiente. Relacionamento não tem tanta intensidade. Oramos apenas para agradecer as refeições, ou quando nos lembramos na hora de dormir. Quantas vezes você orou hoje? Como está a disposição para evangelizar? Será que a disposição para evangelizar é a mesma do retiro? É a mesma para ir no passeio? É a mesma para ir numa viagem? Como está a disposição? E a nossa oferta, irmãos? É o nosso melhor para Deus? Porque quando era namorada, tinha que dar o melhor. E para Deus, será que nós temos entregado o nosso melhor a Ele? Você tem falado de Jesus, do seu poder, do sacrifício na cruz, para as pessoas à sua volta? Você tem testemunhado verdadeiramente do amor de Cristo na mesma intensidade com que você fica nas redes sociais, para os seus amigos, para a sua família? Como tem sido a sua vida? Eu convido a você depois a fazer um exercício muito interessante. Você vai lá no teu celular, abre o teu celular, o meu aqui é na aba Bem-Estar Digital e Controles Parentais. Você abre lá o teu celular e você vai ver a quantidade de tempo que você passou na rede social. Aqui, ó, se eu clicar aqui, por exemplo, e voltar aqui na semana passada, deixa eu ver se eu consigo. Você vai ver claramente o tempo que você passa, ó. Na segunda-feira passada, por exemplo, eu passei 2 horas no Instagram. Muitas pessoas trabalham com o Instagram, outras apenas ficam rolando. Aqui você vai ver, ó, WhatsApp, 1 hora e 24 minutos. YouTube, 38 minutos. Google Chrome, 17 minutos. Faz isso e você vai ver quanto tempo você está jogando pela janela. Quanto tempo nós estamos perdendo, destronando Deus, o Senhor Jesus, e colocando as redes sociais no nosso coração. Esse é o primeiro ídolo. O segundo dele é o corpo. Quando nós olhamos nos dias de hoje, um ídolo que tem conquistado os corações da nossa geração, porque estamos em uma geração que quer ser fitness, cuidando do corpo ao extremo, procurando perfeição. Nós somos disciplinados nos exercícios, na alimentação, extremamente presenciais nas academias. Se puder, vai todos os dias. Investimos caro em produtos caríssimos que vão auxiliar o desempenho a ter o corpo que nós desejamos e o corpo que nós almejamos. Agora nós vamos para o paralelo, irmãos, da nossa vida espiritual. Será que nós cuidamos da nossa alma com a mesma dedicação que queremos cuidar do corpo? Quem já foi no nutricionista aqui? Nunca foi, né, querido? Agora escute essa. Muitos aceitam a dieta orientada pelo nutricionista, mas não conseguem fazer o jejum orientado por Deus. Isso nos coloca para pensar. Investimos nas mensalidades, roupas apropriadas para os exercícios, né, no ambiente da academia, produtos, mas achamos um absurdo quando é solicitada uma cooperação financeira para um seminário, para um retiro, para missões.
Às vezes os ídolos, os dois ídolos se juntam, irmãos, as redes sociais e a busca de um corpo perfeito. Eu busco um corpo perfeito e posto na rede social. E o ídolo está dentro do coração, não é isso? Vídeos mostrando desempenho, resultado, levantando pesos absurdos, correndo, pedalando, dançando. Agora vamos para o paralelo, num culto ao Senhor, quando o ministério de louvor convida a ficar de pé, todos ficam de pé, mas no terceiro louvor a preguiça já bate. E muitas das vezes esse grupo não é formado por idosos ou pessoas enfermas. Muitos deste grupo são pessoas que estão levantando 100 quilos na academia, mas não conseguem sustentar os seus corpos de pé por um momento em louvor e adoração àquele que vive e reina. Quando estão na academia, levam garrafas de água, colocam perto do equipamento para não perder o exercício de forma nenhuma. Não é isso? De forma nenhuma. Mas na casa de Deus nós queremos levantar toda hora para beber água no bebedouro. Irmãos, a gente precisa mudar. Precisamos mudar. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8 diz: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Entenda uma coisa, Paulo não está dizendo para você deixar de cuidar da sua saúde. Não é esse o foco da mensagem, tá? Mas ele está enfatizando que o exercício físico por si só, ele tem um benefício limitado, entende? Os benefícios são limitados, enquanto a piedade, enquanto o relacionamento com Deus vai trazer benefícios significativos para a sua vida e para a sua vida futura. Amém. Né? E aí, quando a gente faz esse paralelo, será que nós temos adorado o ídolo corpo? Será que nós temos adorado o ídolo rede social? Terceiro ídolo, trabalho. Não, pera aí, pastor, eu tenho que trabalhar, todos nós precisamos trabalhar. Agora, este ídolo aqui também tem encontrado espaço em muitos corações e tem levado os seus adoradores a acordar cedo para não correr o risco de se atrasar. Não é isso? Não é assim que acontece? Mas para os compromissos da igreja não há problema nenhum se atrasar. Não há problema chegar 10 minutos depois. Não há problema chegar 15 minutos depois. O pastor entende, Deus entende, e todo mundo entende. Mas quando é lá para o trabalho, a gente acorda cedo. Colocamos a melhor roupa, mas para Deus qualquer uma serve. Não é assim que a gente faz? Para o trabalho, na maioria dos casos, é necessário ir 5, 6 vezes na semana. Para a igreja, às vezes o compromisso são 2 ou 3 vezes no máximo, mas a gente não cumpre, irmãos. Para o trabalho, se chover pedra, a gente vai. Para a igreja a gente não vem. Se estiver passando mal, deprimido, com febre, para o trabalho a gente vai, mas para a igreja a gente quer ficar em casa. Qual ídolo tem ocupado o nosso coração? Se o local de trabalho tiver ar-condicionado, tem que trabalhar. Eu não aguento o ar-condicionado, mas você tem que trabalhar, né? Principalmente quem trabalha dentro de hospital, é o ar bombando o dia todo, aí não tem rinite, não tem alergia, não tem nada, tem que trabalhar, não tem? Tem que trabalhar, né? Porém, se não tiver, tem que trabalhar do mesmo jeito. Tem que trabalhar do mesmo jeito. Então o trabalho vai andando de bicicleta, vai de moto, com chuva, com granizo, com tudo, vai de ônibus lotado. Mas se a igreja não tiver ar-condicionado, pastor, não tem condições de adorar o Senhor, porque está muito quente. Eu estou suando. Irmãos, qual ídolo tem ocupado o nosso coração? Parece irônico, não parece? Parece irônico, mas amados, isso é uma grande realidade. Você não acha? É uma grande realidade. Aí eu volto a perguntar: qual é a nossa prioridade? Será que nós temos adorado a ídolos? Ou a nossa vida pertence realmente ao Senhor dos Exércitos?
Quarto, estrelismo. E todos eles estão interligados, né? Muitos são aclamados no meio cristão, estrelismo, celebridade, né? Nós vemos um endeusamento em nossos cultos, congressos, cruzadas, conferências e outros eventos que são realizados pela igreja cristã, né? Hoje, quando nós convidamos alguém para participar, por exemplo, de algum culto, né? Ou algum evento religioso, seja ele dentro ou fora do templo, a resposta ela vem carregada, na maioria das vezes, com a seguinte pergunta: quem vai pregar? Quem vai louvar? Não, se for o pastor Robson, eu não vou, né? Não, se for a Joyce louvando, eu não aguento a voz da Joyce, não vou só quando for o Davidson, não é isso? Então, queridos, isso tem acontecido nos dias de hoje. Essa pergunta ela vem carregada, e observe que a aceitação deste convite, ela está sujeita à atração da noite que vai estar aqui, ou à atração do dia, né? Isso é triste demais. A nossa geração é uma geração extremamente idólatra, e é idólatra sim. Para se lotar uma igreja, irmãos, é necessário um grande nome da música gospel. É necessário um grande nome, um grande pregador conhecido, alguém de renome, alguém de expressão, quando na verdade o único atrativo deveria ser a presença do Senhor Jesus. Aleluia! O único atrativo. Por que eu vou lá? Vou lá para adorar a Deus. Simplesmente assim. E ao invés disso, nós corremos atrás de cantores, pregadores, artistas do meio cristão. Para quê? Para serem cultuados. Chegamos ao ponto de quando nós vamos a um evento, por exemplo, e se houver um imprevisto com um cantor ou com um pregador, e ele não for, as pessoas não aproveitam o momento para cultuar o Senhor. Não, viram as costas e vão embora. Ou ficam conversando sobre qualquer outro assunto. E isso nos prova claramente que a intenção não era adorar a Deus. Então a nossa geração, ela não vai ao culto para adorar a Deus de verdade, porque na maioria das vezes, e muitos buscam o brilho da ribalta, luzes, holofote, veneração, exaltação e tapinha nas costas. E aí quando eu olho lá para o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, João ele diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. A glória é dele. O lugar principal é dele. Amém? É ele que tem que brilhar. E não nós. Tapinha nas costas. Parabéns. Querido, cuidado. Sabe por quê? Porque o ser humano ele é muito bom em rebater uma crítica. Se eu falar que isso aqui está ruim, você não fez perfeitamente, você já está armado para se defender. Mas se eu fizer um elogio, esse elogio pode te levar para a cova e você não é capaz de rebatê-lo. Cuidado. Transfira toda a glória para o Senhor. Esquece esse negócio de celebridade. Esquece esse negócio de estar numa posição de isso aí. Quinto ídolo para nós terminarmos. Quem gosta de dinheiro? Eita, ninguém gosta? Então eu vou dar minha conta para vocês, vocês depositam para mim, que eu gosto, eu preciso. Querido, a minha lista aponta esse ídolo aqui eu considero o mais perigoso e manipulador dos nossos dias. Esse tem uma influência muito forte na mente e no coração de todos os seres humanos. Não é por quê? Porque a nossa sociedade é uma sociedade capitalista, extremamente ambiciosa por dinheiro, né? E por dinheiro os homens estão ultrapassando limites da moral e limites da boa conduta, e dentro da igreja também. Políticos corruptos, policiais corruptos, pastores corruptos, tesoureiros corruptos e tantas outras coisas aí, a lista é enorme, irmãos. Essa semana eu vi uma moça denunciando
que em uma determinada unidade de saúde, os médicos eles tinham metas de internação. Isso é um absurdo. Metas de internação, pastor. Por quê? Não, vamos internar porque o plano de saúde paga e a gente levanta o nosso caixa. Dinheiro. O problema é o dinheiro. E se eu for continuar essa lista aqui, eu não acabo hoje. Não é isso? Então, homens e mulheres de todas as classes sociais estão se curvando a esse ídolo que tem levado muitos a roubar, mentir, se prostituir, falsificar e até mesmo tirar a vida alheia para se ter mais e mais recurso financeiro. Agora, quando a gente olha Paulo escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo 6,10, ele diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Entenda que para você vencer de forma comedida, né, é legal. Agora, se você não tiver cuidado, você pode ultrapassar esses limites pela embriaguez da ganância. Não é pecado você lutar por uma vida melhor. Claro que não. Não há problema você buscar um conforto para dentro da sua casa. Claro que não, mas quando o dinheiro toma o lugar de Cristo, isto é um grande problema. Por quê? Porque quebramos princípios bíblicos buscando riqueza. Quantas pessoas seriam prejudicadas, irmãos, para se alcançar objetivos financeiros? Quantos têm sido prejudicados? Quantos estão amarrados no tigrinho? Quantos estão perdendo as suas finanças na bet, gastando seus dinheiro, jogando, enforcados por causa dele? Esse ídolo tem roubado a paz de muitas famílias, e famílias de crentes. E a Bíblia diz que ele é o príncipe da paz, que ele nos dá a paz que o mundo não consegue entender. E aí, como é que pode um negócio desse? Porque o ídolo está dentro do coração. Irmãos, esse ídolo tem roubado a paz de muitas famílias, ao invés de trazer conforto, ao invés de trazer felicidade a elas, roubado sono, tranquilidade, doenças na vida de homens e mulheres de Deus. Quantos escândalos veremos mais na TV? Quantos escândalos mais nós ouviremos acerca de pastores, de igrejas que entraram para o caminho da corrupção, da lavagem de dinheiro, tudo por causa do dinheiro, expondo de forma negativa o corpo de Cristo nas páginas dos jornais e nos noticiários. Será que a gente pensa que isso vai passar desapercebido diante dos olhos de Deus, irmãos? Um Deus que tudo vê, que tudo conhece, que está em todos os locais. Poderia continuar falando sobre essa tão grande lista também. Casa, carro, amigos, bebedeiras, drogas, sexo livre e tantas outras coisas. Todos esses estão fazendo com que homens e mulheres se curvem diante deles. Eu vou parar essa lista por aqui, irmãos, porque eu acredito que apenas com esses 5 aqui o nosso objetivo foi alcançado, né? E é por esse motivo que João, no capítulo 4, versículo 23, vai dizer que Deus está procurando os verdadeiros adoradores. E quando você está procurando alguma coisa, subentende-se que aquela coisa está escondida ou está difícil de você localizar. Então, quando a palavra diz que Deus está procurando, é porque está difícil de achar um coração adorador, um coração verdadeiramente limpo, né? Está faltando verdade na nossa adoração, está faltando verdade na nossa devoção. E a verdade é que esses fatos, irmãos, são resultados de uma má interpretação de quem é o Filho de Deus e qual a obra que ele veio realizar.
Se nós não interpretarmos de formas corretas, se colocarmos Deus como prioridade em nossas vidas, irmãos, tenha certeza, as nossas necessidades serão supridas, todas, todas. Se nós batermos na porta com o coração limpo, Deus responderá a nossa oração. Então nós não devemos nos relacionar com Deus apenas como quando estamos necessitando de alguma coisa, entendendo que Ele só pode nos dar, né? Não se relacione com Deus assim. Não sirva e adore a Deus por algo que Ele possa fazer, mas sirva e adore simplesmente por aquilo que Ele já fez, pela obra da cruz do Calvário, né? Mesmo com lutas, mesmo com dificuldades, em qualquer área da sua vida, nós temos motivos de sermos gratos ao Senhor. E enquanto nós não entendermos isso, um vazio vai se perpetuar no nosso coração. As pessoas, elas têm utilizado a Deus como se fosse uma anestesia, né? Quando a dor passa, volta-se à vida de antigamente. Assim como o povo de Juízes fazia lá, Israel no tempo dos Juízes. Tudo bem, prosperidade, paz, opa, vamos embora, vamos adorar esse ídolo aqui, vamos cair na rede social, vamos trabalhar até o corpo não aguenta mais, vamos ficar fitness, vamos buscar dinheiro ao extremo, pastor, eu não posso não. Queridos, cuidado, as pessoas têm usado Deus simplesmente como se fosse anestesia, simplesmente para isso. A maioria sabe o que é viver sem Cristo e o que é viver com Cristo. Quem de fato conhece Jesus e quem de fato tem essa experiência com Jesus, conhece na pele essa diferença. Nós conhecemos essa diferença. E hoje é o dia que nós devemos decidir qual Deus realmente nós queremos nos relacionar e qual deles nós vamos colocar a nossa confiança. Jeremias 17,7 diz: bendito é o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Então acredite, Ele estava no seu começo e quer ir até o final com você. Para concluir, irmãos, não há problema em você ter as redes sociais, não há. Não há problema em você cuidar do seu corpo, afinal de contas, somos templo do Espírito Santo. Não há problema você ter o teu trabalho secular, você receber elogios, não há problema. Você buscar melhores condições para a sua vida, aumentando a tua renda, não. O problema é nós vivermos em uma gangorra espiritual, assim como eles viviam, né? Quando tudo está bem, nós vamos para os ídolos. Quando tudo está mal, nós vamos para o Senhor. Não é esse tipo de relacionamento que o Senhor quer. Coloque Jesus hoje como prioridade na sua vida e veja quão grande mudança Ele vai provocar nela, porque o nosso Deus, Ele é invisível, mas é real. Amém? Aonde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Priorize as coisas santas em nome de Jesus. Amém? Que essa palavra possa bradar no teu coração durante todo o tempo da sua vida. E sempre que você estiver diante de algo, você pergunta: será que isso se tornou um ídolo na minha vida? Começa a fazer essa análise de forma profunda. E se você constatar de forma negativa que isso está acontecendo, tenha disposição para mudar, porque é isso que o Senhor espera de nós nesses tempos. Amém, amados? Que Deus possa nos abençoar. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, eu te glorifico, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor, de mais uma vez poder ministrar e ser ministrado por essa palavra, Pai. Senhor, vivemos num tempo tão difícil em que as coisas têm passado desapercebido diante dos nossos olhos, mas, Senhor, nos ajuda, Senhor, a olharmos para dentro do nosso coração, a realizarmos, ó Deus, uma varredura, Pai,
uma faxina profunda, Senhor, e identificarmos possíveis pontos que estão nos atrapalhando a ter comunhão contigo, uma vida plena com o Senhor. Senhor, vasculha a nossa vida. Espírito Santo, tem misericórdia de nós, Pai. Senhor, abra os nossos olhos, ó Deus, para quanto tempo nós estamos perdendo, Senhor, com tantas coisas, e poderíamos estar edificando a nossa vida espiritual. Senhor, tem misericórdia de nós, dá-nos sabedoria, Senhor, para seguirmos em frente, Pai, para obedecermos a Tua palavra, Senhor, e cumprirmos, ó Deus amado, o Seu querer e a Tua vontade. Abrimos o nosso coração diante do Senhor nesta manhã, para que o Teu Espírito Santo possa, de uma forma profunda, nos ajudar, nos auxilia, Pai. Quantas pessoas, ó Deus, estão presas na internet, Senhor. Quantas pessoas, Senhor, estão presas nas redes sociais, nos jogos, ó Deus, online, Senhor, e não conseguem se libertar, Senhor. Quantas, ó Deus amado, na busca desenfreada por um corpo perfeito, Senhor, tem se esquecido de Ti, Pai. Quantos, ó Deus amado, trabalham, Senhor, diuturnamente, Senhor, se esquecendo, Senhor, que necessitam buscar a Tua presença, Pai querido. Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a caminhar, Senhor, de forma plena, Pai amado, para a glória do Teu santo nome. Livra o nosso coração da idolatria. Livra, Senhor, o nosso coração, Senhor, desses ídolos, ó Deus, que tem tomado, Senhor, o Teu lugar em nossas vidas, Pai. Age com misericórdia, com poder e com glória sobre a vida de cada um de nós aqui nessa manhã, e nos fortalece em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.